Irmãos, boa noite, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Pelo menos 3 coisas foram pregadas à cruz. A primeira, todos nós sabemos, foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, o Deus homem, ele foi cravado ali na cruz. Lá em Marcos 15, 24, diz que o crucificaram. Então, o próprio Senhor Jesus, na forma humana, foi cravado, pregado naquela cruz. Foi o que fizeram os soldados romanos. Eles pegaram Jesus depois de flagelá-lo, depois de imporem todo aquele castigo, eles o pegaram e então o pregaram ali na cruz. Mas após a sua ressurreição, Jesus ele aparece aos seus discípulos e ele apresenta as mãos. Na verdade não são as mãos, e sim os pulsos, onde eles viram, melhor dizendo, as marcas dos pregos. Então ali eles tinham uma prova indubitável de que Jesus ele foi cravado naquela cruz, ele foi pregado naquela cruz, mas também a prova de que ele foi ressuscitado. Mas além de Jesus, irmãos, foi também pregada na cruz uma placa. Essa placa ela foi confeccionada e pregada a mando do governador Pilatos. E esta placa ela dizia em João 19:19, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E essa placa, que nós podemos até dizer que foi o primeiro folheto escrito no Novo Testamento, foi obra de Deus. Eu digo que foi obra de Deus porque através dela o Senhor queria que o mundo testemunhasse a crucificação para que todos pudessem saber que de fato Jesus era o verdadeiro rei de Israel. Foi um testemunho público, foi um anúncio para que todas as pessoas ali pudessem, de fato, crer naquele testemunho. Jesus, o rei de Israel. Mas há uma terceira coisa que foi pregada na cruz de Cristo. Trata-se de algo que o próprio Deus pregou na cruz. Embora não seja algo visível aos nossos olhos, esta coisa estava pregada lá também. Nós estamos pregando o seguinte tema aos domingos à noite: o que é o Evangelho. E hoje à noite eu quero tratar com os irmãos, falar um pouco sobre a redenção. Como aconteceu a nossa redenção? O que vem a ser essa redenção? E quais as implicações dessa redenção para a nossa vida? Eu convido os amados a estar abrindo em Colossenses, no capítulo 2, versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 2, versos 13 e 14. Os versículos estão dentro do texto que nós lemos agora há pouco. Colossenses, capítulo 2, versos 13 ao 14. Colossenses, capítulo 2, versos 13 ao 14. A palavra do Senhor diz assim, Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, qual foi o terceiro objeto ou coisa que Deus ele pregou na cruz? O texto, para aqueles que leram de maneira bem atenta,
concentrada, que fixaram bem a sua vista no versículo 14, deve ter percebido logo de cara que a terceira coisa que Deus prega ali na cruz foi uma espécie de código escrito. Como assim? No mundo romano, irmãos, existia um tipo de relação comercial. Mas entendam primeiramente que a palavra aqui que foi traduzida como escrito da dívida, aqui no versículo 14, na primeira parte do versículo, esta expressão, esta palavra, ela significa escrito à mão ou assinado à mão. Esta palavra ela era usada para qualquer tipo de assinatura pessoal. Qualquer pessoa que fosse lá e colocasse o seu nome, era empregada esta palavra, escrito da dívida, ou escrito à mão, ou assinado à mão. Porém, irmãos, a palavra ela tinha um significado mais especial. No mundo comercial, nas relações comerciais, nas finanças, a palavra ela se referia a uma promissória que era assinada de próprio punho pelo devedor. A pessoa ia lá, adquiria algum bem, ou então ela fazia um tipo de negócio, e aí tinha lá aquele escrito da dívida, e essa pessoa então vinha e assinava com o seu próprio punho. Vale ressaltar essa questão de assinar do próprio punho, porque se nós atentarmos, existe uma das cartas de Paulo em que ele fala que assina com o seu próprio punho. Então ele está querendo dizer ali que, embora ele pudesse ter o auxílio de uma amanuense, alguém que escrevia aquilo que ele ditava, mas no final ele mesmo, o próprio Paulo, com o seu próprio punho, ele assinou. Então essa é a ideia para alguém que contraiu uma dívida. Essa pessoa ela ia lá e assinava aquela promissória. Então ela tinha essa promissória assinada, ela tinha uma dívida, ela assumia um compromisso. Assim, meus irmãos, o escrito da dívida que Deus pregou na cruz era uma promissória, uma fatura, uma dívida. No entanto, meus irmãos, o fato de haver uma dívida nos leva a outras perguntas. Qual era o montante dessa dívida? A quem ela era devida? E o mais importante de tudo, de quem era a assinatura na promissória? Voltando para o verso 14, o verso vai dizer o seguinte: o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Deus, ele nos deixou algumas prescrições. Deus nos deixou alguns mandamentos. Deus deixou algumas orientações na sua palavra, e essas orientações, esses mandamentos, essas prescrições não estão aqui apenas para lermos como um passatempo, apenas para lermos porque não temos nada para fazer, ou porque eu chego desesperado, atribulado, e então eu tenho que ler, embora a palavra traga esse consolo para nós. Na verdade, quando eu tenho todas essas prescrições de Deus na sua palavra, eu tenho que lê-la com o desejo de aprender aquilo que Deus me revelou, praticar aquilo que Deus me revelou e testemunhar aquilo que Deus me revelou. Então, o meu desejo diante dessas prescrições, ou melhor, o desejo de Deus em relação à minha vida, diante daquilo que Ele nos deixou na sua palavra, é que nós cumpramos tudo isso, que nós nos esforcemos a cumprir aquilo que Deus nos revelou na sua palavra. E o que foi que Deus, basicamente, Ele nos revela na sua palavra? Deus, Ele nos disse na sua palavra que nós não devemos matar, que nós não devemos adulterar, que nós não devemos mentir, que nós não devemos idolatrar.
Então existe uma série de prescrições na palavra de Deus. Essas seriam aquelas mais diretas, aquelas que nós comumente lidamos, aquelas que nós mais conhecemos, aquelas que são mais até comuns nas pessoas que não temem a Deus. Então, essas prescrições, de forma bem básica, bem geral, Deus ele espera que nós não venhamos a cometer nenhuma delas. E tudo isso, meus irmãos, se nós formos parar para pensar, não nos foi revelado com o propósito de Deus estar, eu vou colocar isso aqui porque eu sei que eles não vão cumprir e eles vão cair e pronto. E aí eu vou ficar rindo deles. Não. Tudo isso que Deus nos deixou aqui, irmãos, foi para o nosso bem, para termos uma vida boa, uma vida santa, uma vida de comunhão com o Senhor. Ele nos deixou todo esse conjunto de leis para o nosso benefício. E Paulo vai nos dizer em outra passagem nas Escrituras que a lei é boa e o mandamento ele é santo, justo e bom. Então não há nada de errado com a lei. A revelação de Deus ela é perfeita. A palavra de Deus ela é inerrante, não possui erros. A palavra de Deus não se contradiz. E a palavra de Deus, os mandamentos de Deus que Ele nos revela, eles não são penosos. 1 João vai falar isso. Não são difíceis de serem cumpridos. Então a palavra de Deus ela é perfeita, como o salmista diz no Salmo 19. Ela restaura a alma. Ela nos traz refrigério, sabedoria, orientação. Ela nos ilumina na nossa caminhada neste mundo. Então não há nada de errado com a palavra de Deus. Nada de errado. Embora Deus tenha usado homens para escrevê-la, essa palavra que foi escrita por homens, esses homens foram inspirados pelo Santo Espírito de Deus. E tudo que nos foi revelado e escrito e registrado é perfeito. Nós temos aqui 100% da palavra de Deus, a palavra perfeita de Deus. O grande problema, meus irmãos, é que o homem ele não consegue cumprir a lei. O homem ele não tem forças por si mesmo de cumprir a lei de Deus. E por que há essa dificuldade da parte do homem? Com a queda do homem, em Gênesis capítulo 3, este perdeu a capacidade nesta vida de guardar os mandamentos de Deus. O homem diariamente os quebra, seja por suas palavras, pelos seus pensamentos, pelas suas ações, pelo seu comportamento. E este homem, ele também adora a tudo menos a Deus. E eu creio que você já deve ter notado que muitos amaldiçoam Deus quando algo ruim acontece com pessoas boas. Já perceberam isso? Filhos não honram os pais e as mães. Notaram isso também? A verdade muitas vezes é distorcida, é transformada em mentira. Além de tudo isso, meus irmãos, há um descontentamento com o que se tem, porque nunca as pessoas estão satisfeitas. Elas sempre querem mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Elas nunca dizem, não, isso aqui é o suficiente, eu estou muito bem, obrigado, eu não preciso de mais nada. Então há também esse descontentamento na parte de muitas pessoas. E por que todos agem assim? Porque quando o homem pecou, o pecado ele entrou no mundo, ele se espalhou para toda a raça, e todas as suas ações elas estão manchadas pelo pecado. Por mais que ele se esforce para atingir Deus, ele não vai conseguir, porque todos os seus esforços eles estão manchados pelo pecado. E o pecado nos separa de Deus.
E este homem também não deseja Deus e nem as coisas de Deus. E ele não faz isso porque a sua natureza é uma natureza contrária à natureza de Deus. A sua natureza é uma natureza que tem prazer em viver no pecado. E ele só vive de acordo com essa natureza. Um peixe, por exemplo, a sua natureza é viver dentro d'água. Se você o tira, ele morre. E esse homem, ele está vivendo de acordo com essa natureza. E ao viver assim, a Bíblia diz que ele está morto. Ele não tem vida. Ele não consegue atingir o seu alvo, que é a glória de Deus. Sendo assim, meus irmãos, cada um dos regulamentos de Deus, na verdade, funciona como um lembrete. Deus está mostrando que todas essas pessoas são pecadoras, que todas elas pecaram contra um Deus santo, e por não terem essa condição de atingirem este alvo, elas estão debaixo da ira de Deus. Elas são filhos da ira. Elas estão, na verdade, meus irmãos, debaixo de uma maldição. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 3:10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, por praticá-las. Meus irmãos, tudo isso priva o homem de ter um pleno e eterno relacionamento com Deus. Então esse seria o montante da dívida, seria a sua fatura, a sua promissória. Tudo isso, na verdade, irmãos, é o registro de uma dívida infinita que todos os homens têm com Deus, porque todos quebraram a lei de Deus. Todos pecaram. Não existe pessoa justa neste mundo. Não há homem que não peque. Deus, Salomão diz que criou um homem perfeito, mas este homem se envolveu em muitas coisas erradas. Este homem, então, ele não tem nada em si que possa levá-lo até Deus e ser aceito por esse Deus, e receber desse Deus o seu favor. Na verdade, ele encontra apenas o desfavor divino. Ele encontra o desfavor divino. Mas, meus irmãos, a boa notícia é que essa promissória, ela foi pregada na cruz. Junto com o Senhor Jesus, junto com a placa testificando a sua realeza, embora não tenha sido a olho visível, essa placa, essa coisa, essa promissória, ela foi pregada ali na cruz. E, meus irmãos, essa promissória, esse montante, ele vai enchendo a medida dos pecados por quebra da lei de Deus. Essa promissória, irmãos, tem a nossa própria assinatura embaixo. E se nós formos considerar que o salário do pecado é a morte, era como se nós assinássemos a autorização para a nossa própria morte. Meus irmãos, a boa notícia é que Deus crucificou a promissória com a sua lei. Voltando os nossos olhares para o verso 14, ele diz: tendo cancelado o escrito da dívida. Naquele momento em que esta promissória ela foi pregada na cruz, a nossa dívida ela foi apagada. Percebam que Paulo diz que ela foi cancelada. A palavra cancelar aqui significa riscar ou apagar. Eu lembro que quando os meus pais tinham uma loja, eu ainda cheguei a perceber que
eles usavam esse sistema de promissória. Não havia a informática como há hoje em muitas lojas, né? Esse sistema você utiliza. Eu me lembro bem que eram aquelas promissórias compridas, ainda amarelas, né? E lá eu lembro muito bem a minha mãe preenchendo lá o valor, tudo direitinho, a data, e lá embaixo ela fazia um risco e a pessoa que comprava vinha e assinava ali. Mas o outro detalhe é que quando aquela pessoa que assinou chegava para pagar a dívida, o que ela fazia? Ela pegava aquela promissória e simplesmente rasgava na frente daquela pessoa que havia contraído a dívida e entregava para ela, ou então jogava ali no lixo. E essa é a ideia, meus irmãos. A ideia é que todo o montante da dívida que nós tínhamos com Deus por causa do nosso pecado, no momento em que essa promissória ela foi pregada ali na cruz, ela foi então rasgada, ela foi eliminada. Não resta mais nada a pagar. O montante da nossa dívida foi eliminado. Deus cancelou toda a dívida do nosso pecado ao pregá-la ali na cruz. Meus irmãos, quando Jesus morreu na cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados. E imagine que os nossos pecados não são poucos. Os nossos pecados, na verdade, é uma multidão de pecados. Agora imagine um só ser humano, quando ele se converte, quando ele se volta para Deus, uma multidão de pecados é coberta. Agora imagine todos aqueles que vão crer. E naquele dia, há mais de 2000 anos atrás, todos os pecados de todas essas pessoas que um dia já creram e ainda vão crer, estavam lá. Todas essas promissórias foram pregadas lá na cruz de Cristo. A soma total da nossa dívida, ela foi eliminada. Um exemplo disso está nas palavras de Horácio Spafford. Ele perdeu as filhas em um naufrágio em 1873. E ele então se desloca de onde ele estava até o local do acidente. E nesse deslocamento ele compôs um hino: Está tudo bem com a minha alma. E mesmo no luto, meus irmãos, ele foi capaz de tirar conforto na cruz. E ele escreveu o seguinte: Meu pecado, as felicidades deste pensamento glorioso. Meu pecado, não em parte, mas todo ele, está pregado na cruz e eu não o carrego mais. Louve ao Senhor, ó minha alma. Essas palavras, irmãos, são de um homem que confiava plenamente no perdão de Deus. Confiava que Deus perdoou todo o seu pecado, que todo o seu pecado foi pregado ali na cruz e que não existia mais nada que o condenasse na presença de Deus. Alguém que se sentia agora livre do peso da culpa. Mas, irmãos, qual foi o preço do nosso resgate? Na experiência humana, um resgate é pago a um sequestrador, é pago a um inimigo ou até mesmo a um adversário. Mas Deus, irmãos, Ele exigiu o preço do resgate. Deus, Ele exigiu isso. Mas esse resgate, ele não foi pago ao diabo. Ele não foi pago a Pilatos. Ele não foi pago aos líderes religiosos da sua época. Há pessoas que acreditam que o diabo mantém as almas em cativeiro. E aí então Cristo vai e paga o preço a ele pela libertação dessas almas. Mas não foi isso que aconteceu. Deus, ele exigiu o preço do resgate.
e o pagou na morte do seu filho. Mas ele pagou a quem? Jesus, irmãos, foi ao mesmo tempo o Redentor e o resgate, ao dar a sua vida em nosso lugar, derramando o seu precioso sangue para satisfazer a santa ira de Deus, a justiça de Deus. Então ele morreu para satisfazer Deus. Não foi para satisfazer ao diabo, não foi para pagar um preço ao governador Pilatos, não foi pelos líderes religiosos, mas ele pagou com o seu sangue para satisfazer a santa justiça de Deus. Como George Smeaton disse, o resgate que nos libertou não foi só a doutrina divina, nem o seu excelente exemplo de santidade deixado para nós para seguir. O apóstolo Paulo pensa o resgate de uma maneira totalmente diferente. Ele identifica com a humilhação e a morte ignominiosa do Senhor como uma satisfação vicária. Ele afirma que o preço pelo qual ele nos dispensou da pena temporal e eterna foi fazer-se maldição por nós ao entrar em nosso lugar diante de Deus. Irmãos, que maravilhoso amor, que sabedoria divina. O nosso glorioso e bondoso Deus, Ele concebeu tal plano na eternidade, e foi um plano que, ao mesmo tempo que Ele concebe, Ele também satisfez a sua justiça e ainda defendeu a sua lei. Além de quebra, nos proporcionar completa redenção da maldição da lei. Foi isso que Ele fez. Cristo paga o preço mediante o seu sangue para a nossa completa e perfeita redenção. O escrito da dívida foi cancelado. Cristo satisfez a Deus. Nós não temos mais, irmãos, nada que nos condene diante do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a nossa posição agora diante de Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, o sangue da nova aliança, nós então estamos diante de Deus, nós temos acesso a esse Deus, nós podemos ter comunhão com esse Deus. Na verdade, nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é uma das grandes bênçãos da redenção. Nos tornamos filhos de Deus. Nós passamos agora a pertencer ao povo de Deus, à família de Deus. Notem como Paulo ele coloca isso de modo bem claro aqui no versículo 13 do capítulo 1. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E ali naquele reino, irmãos, ele segue dizendo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós agora fazemos parte de um reino. Nós temos um Senhor. Nós somos súditos. A nossa vida agora tem um propósito, tem uma razão de ser. E essa vida que agora eu vivo, como Paulo diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Esse Cristo que me redimiu, Ele tem que ser o Senhor da minha vida. Foi muito bem colocado hoje pela manhã pelo irmão Emiliano, como deve ser esse andar em Cristo. Deve ser um andar radicado, edificado, com um bom testemunho. Nós devemos, irmãos, deixar que Cristo reine soberano nas nossas vidas. Nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, como ele diz no verso 3, 5. Uma vez que nós fazemos essa natureza morrer, nos despojamos dessa velha natureza
nós temos que nos revestir como eleitos de Deus. Versículo 12 do capítulo 3. Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Todas essas virtudes devem ser presentes na nossa vida. Nós também temos que ter a capacidade de suportar uns aos outros. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Os dedos são diferentes, as nossas digitais são diferentes. Cada um tem um modo de pensar, de agir, de se expressar, de se relacionar, de trabalhar, enfim. E quando todo esse povo se junta na igreja, nós estamos aqui porque há um elo. E esse elo é o elo do amor de Cristo que nos uniu mediante o seu sangue. E é por isso que nós temos que ter essa força por meio do seu Espírito Santo para suportar uns aos outros, como ele segue dizendo, perdoar uns aos outros. Se nós tivermos dificuldades nessa área, confesse o seu pecado a Deus, peça perdão a Deus, mas vá também com aquele irmão, converse com ele, explique a situação, peça perdão a ele. E o resultado vai vir, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não podemos deixar, irmãos, que esse amor, ele venha a diminuir em nosso meio. O amor, ele tende a esfriar, Jesus disse isso em Mateus 24. Mas é o nosso dever não deixar que isso aconteça, porque ele também diz que o amor de quase todos esfriará. Então existe uma exceção. E nós podemos ser essa exceção. Devemos ser essa exceção. Não deixar que esse amor em nenhum momento ele esfrie, porque desse amor depende a perfeição dos nossos relacionamentos, a perfeição de uma vida que agrade a Deus, que glorifique a Deus, de uma vida em que Deus vai olhar para nós e vai ser honrado através do nosso testemunho. Então esse amor nós temos que investir todas as nossas forças para que esse amor de modo nenhum ele venha a esfriar. Mas ele também diz, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz que nos uniu a Deus, a paz que nos une a esse Deus por meio de Cristo, deve ser a paz que esteja no nosso coração, julgando todas as coisas. Irmãos, o que mais poderiam dizer da nossa redenção? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sermos penetrados pela palavra, como disse John Piper. É isso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, em nossas conversas, em nossos pensamentos, em nosso trabalho, em nossa escola, em nossa faculdade, em nossa vizinhança, onde quer que nós estejamos, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. É viver nessa palavra 24 horas por dia, irmãos. É sermos sujeitos a essa palavra, é estarmos dispostos a receber um conselho, uma demonstração, uma orientação, desde que tudo isso seja bíblico, fundamentado na palavra. Se você ama a palavra de Deus e você quer isso para a sua vida, então aceite a exortação que vem da palavra de Deus. Louve ao Senhor, uma vida cheia da palavra, uma vida que vive com todas as suas ações dominadas pela palavra. É uma
uma vida que vai expressar essa adoração ao Senhor. E ele então conclui dizendo, o verso 17 do capítulo 3, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A nossa redenção, ela nos leva ao perdão completo, a uma vida de santidade. E tudo que eu faço é para o louvor e a glória de Deus. Foi para isso que ele veio. Foi para isso que ele foi pregado ali na cruz. Foi para isso que a nossa promissória foi pregada ali na cruz. Não só para nos dar a salvação, o perdão completo, mas para que nós pudéssemos reconhecer que tudo vem de Deus, tudo é para Ele, tudo é por Ele, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e que tudo que eu faço tem este propósito, a glória de Deus. Por isso, meus irmãos, ele continua: esposas, sejam submissas ao seu marido como convém. Maridos, amai a vossa esposa, não a tratando-a com amargura. Filhos, obedecei a vossos pais, pois isso é grato diante do Senhor. Pais, não imiteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, ou podemos trocar aqui a palavra, você que é um funcionário, obedeça em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, porque você não serve sob vigilância, mas você também não agrada só a homens. Você teme a Deus. Mesmo que você esteja ali no seu local de trabalho, mas o seu patrão não está ali, de olho em você, mas saiba que há um Deus que está olhando para você. Que a gente tem que temer esse Deus em primeiro lugar. Irmãos, ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Ele nos redimiu para ser Senhor da nossa vida, para sermos servos desse Cristo maravilhoso. E é esse o nosso novo modo de viver. É essa vida que nós temos que ter. Uma vida que ressuscitou com Cristo. Uma vida que busca as coisas lá do alto, que pensa nas coisas lá do alto. Uma vida que morreu para tudo que desagrada a Deus. E agora vive com uma esperança. E a esperança é que um dia ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, nós seremos como ele é. Para isso nós fomos redimidos. Para isso a nossa dívida foi pregada ali na cruz. Não é só para termos a segurança da salvação eterna, mas para que vivamos aqui de maneira que glorifique a esse Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque Ele é Senhor da nossa vida, por direito de criação e por direito de compra, porque o alto preço foi pago. E esse preço não foi todo o dinheiro do mundo. Isso não compra a nossa redenção. O que comprou a nossa redenção foi o sangue de Jesus derramado ali na cruz em favor de todo aquele que vier aqui. Então viva de acordo com essa tão grande salvação que Deus te concedeu. Você que não tem Cristo pode viver essa vida. E essa é a verdadeira liberdade que talvez você tanto procura. E só vai encontrar
através do sangue de Jesus. E para isso você só precisa crer. Não precisa mais nada a não ser crer. Crer que o sangue da eterna aliança que foi derramado ali na cruz, ele é altamente suficiente para que o teu pecado, uma vez pregado ali, aquela promissória, uma vez pregada ali, ela estará eternamente anulada e você nunca mais poderá temer quanto ao seu futuro, quanto à sua esperança, quanto ao seu relacionamento com esse Deus. Pense nisso. Pense no que Deus ele está te proporcionando neste momento. Uma libertação completa, total, eficaz, de valor eterno, mediante um só sacrifício, no qual você só precisa crer, confiar, depositar o seu fardo aos pés da cruz. Você então será livre, verdadeiramente livre, coração transformado, coração que agrada a Deus e glorifica a Deus. Vamos orar.